continuidade à nossa disciplina de gestão da educação escolar, vamos para a unidade 2, formada pelo capítulo 2 do livro de vocês e pelo capítulo 3. Então, assim, a gente vai dar um passeio, vamos dizer assim, pela reforma do Estado e educação no Brasil, né? A gente vai ver que estavam acontecendo mudanças no Brasil provocada pelo incremento das relações sociais capitalistas, né? Mudanças também provocadas pelo avanço tecnológico, pela globalização do capital e do trabalho. Então, o que é que a gente pode observar? Que nessa época existe um panorama dos anos 90, né? E esse panorama ele é centrado na minimização do seu papel no tocante às políticas públicas. Na área educacional, vivenciam-se em toda a América Latina mudanças através de um conjunto de medidas que alteram o panorama da educação básica e superior. No Brasil, intensificam-se as ações políticas e reformas educacionais em sintonia com a orientação de organismos internacionais expressos por vários dispositivos da LDB. Então, o panorama que estava ocorrendo era esse, né? Panorama de mudanças na educação. Vem aí surgindo com toda força a nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? E aí ocorrem mudanças no papel social da educação e da escola, ocorre alteração no programa da educação básica e superior, como eu já falei, né? Vem a LDB, que é a nossa Lei 9.394/96, que ressalta o trinônimo de produtividade, eficiência e qualidade total. A gente vai ver que ela vai trazer muitas inovações na área da educação e começa a cobrar mais da parte dos políticos para que a nossa educação tenha uma qualidade, né? Para que a nossa educação tenha uma melhoria, digamos assim. Então vamos lá. A gestão escolar no contexto da reforma de Estado, concepções em disputa. Década de 90, o governo empenhado com o crescimento do capital financeiro. Então, qual é o contexto dessa época? Alterações no mundo do trabalho e da produção como resultado do grande avanço tecnológico, da flexibilização das leis trabalhistas e da globalização do capital financeiro, sobretudo especulativo. Então, esse é o contexto da época, né? Várias mudanças, a educação mudando, estando a todo vapor e os políticos sendo cobrados. Então, ocorre no campo educacional a retomada da teoria do capital humano como norte para as questões escolares, sobretudo dos processos de regulação, financiamento e gestão. Em 1995, criou-se MARE, que é o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. O principal objetivo foi redefinir as funções típicas do Estado. Então, ocorre a transferência ou concorrência de atividades ligadas à educação, saúde e cultura. Nesse período, foram propostas reformas na educação básica, superior, profissional e tecnológicas. Vamos para a construção da gestão democrática na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Porque, assim, na Constituição de 88, já tem lá um artigo que garante a questão da gestão democrática, que já fala na questão democrática. Porém, esse não era um tema muito difundido nas escolas, muito difundido entre os teóricos. E aí eles começam a observar, começam a lutar, digamos assim, por essa gestão democrática. E lá na Constituição de 88 a gente vê já falando dessa gestão quando ele fala na garantia do acesso ao ensino gratuito e obrigatório
consubstanciado no direito público subjetivo, fala da gestão democrática do ensino público, né? A vinculação de impostos da educação, pela qual cabe à União aplicar 18% e aos estados, município e Distrito Federal 25% dos recursos arrecadados, né? A gente vê, surge o projeto de lei das diretrizes e bases da educação nacional. A tramitação desse projeto foi lento, principalmente devido ao embate entre os defensores do ensino público e aos defensores do ensino privado, né? Porque, logicamente, que cada um queria defender o seu ponto de vista, e esse embate foi longo. É importante ressaltar que a construção de uma gestão democrática passa por princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais, eles estão lá, na LDB, né? Quais são esses princípios que passa essa gestão democrática? Seria a participação política, a gratuidade do ensino, a universalização da educação básica, a coordenação, planejamento e descentralização dos processos de decisão e de execução e o fortalecimento das unidades escolares. Quando eles falam nessa descentralização, planejamento, é tirar do meio, digamos assim, do domínio, aquela pessoa que está no topo, né? Não existe aquela questão de mandar, existe a questão de construir juntos. Todos vão construir e todos vão conquistar, né? A operação dos conselhos municipais da educação vem daí também com toda força. A elaboração de diretrizes gerais, definindo uma base comum para a ação e a formação dos trabalhadores em educação, e a exigência de planos de carreira que propiciem condições dignas de trabalho. Então, basicamente, esses são alguns princípios, né? Ainda falando de princípios da gestão democrática, a gente pode ver no artigo 3º, inciso 8, que gestão democrática do ensino público na forma desta lei da legislação dos sistemas de ensino. É interessante que eles falam muito em gestão democrática, mas a gente vai aprender com o decorrer do processo que vem a ser essa gestão democrática e quanto ela é importante na construção do conhecimento, na construção de uma educação, né? Sobre os princípios norteadores da gestão democrática nas escolas públicas de educação básica, a LDB dispõe no seu artigo 14 o seguinte: os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público da educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Ou seja, as normas de cada escola vai depender da forma como ela se desenvolve, da forma como ela está inserida, em qual meio ela está inserida, né? E conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. A gente vai ver no finalzinho dessa unidade para o início da próxima, que tem a questão da formação do projeto político-pedagógico, que é digamos assim, um ato de grande importância dentro da escola, uma conquista de muita responsabilidade, mas assim, que veio para mudar vários aspectos dentro da educação e mudar para melhor, claro, né? Então vamos lá. O outro princípio seria o quê? A participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, que é aquela situação que eu falei para vocês. A escola, ela é composta por todos que fazem a escola, o diretor, o docente e o não docente, a comunidade, os conselhos escolares, todos fazem parte da escola. A gente vê que com essa gestão democrática, ela é justamente isso, é inserir todos dentro desse processo, certo?
Então, vamos partir para as políticas educacionais que garantiram o direito à educação na Constituição de 1988. O que é que a gente pode ressaltar na Constituição de 1988? Na Constituição de 1988, ela declara a educação como um direito social, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, certo? Vem a LDB, né, que é uma lei que organiza, digamos assim, a educação, né? Vem o PNE em 2001, que vem a ser o PNE. O PNE ele estabelece metas e diretrizes para garantir o acesso à permanência e à gestão democrática, além da qualidade de ensino. Ele estabelece diretrizes e metas que serão implementadas nas diversas etapas e modalidades da educação básica e superior, de modo a garantir o acesso, a permanência e a gestão democrática, além da qualidade do ensino. Então, assim, eu fiz questão de reforçar o conceito, o objetivo do PNE, porque a gente vai ver no decorrer do processo que ele também é de grande importância para a educação brasileira, certo? E aí nós temos a educação e condições sociais desiguais, desempenho dos estudantes abaixo dos padrões adequados, a organização e gestão pedagógicas interferem na produção do fracasso escolar. E aí vem o sistema educacional brasileiro, estrutura, competências e responsabilidades, né? Legalmente regulamentado pela Constituição Federal de 1988, pela LDB de 1996 e pela Emenda Constitucional número 14. O que a lei diz? A lei define ainda as competências e responsabilidades de cada ente federado, União, Estados, Distrito Federal e municípios, com relação à oferta da educação em seus diferentes níveis, etapas e modalidades, destacando que deverão organizar em regime de colaboração em seus respectivos sistemas de ensino, que é o que a gente vê bem claro na LDB, ou seja, ela diz o que cada um, todos são responsáveis, município, Distrito Federal, Estados, todos são responsáveis pela educação, mas a lei organiza, ou seja, o que cada qual deve desempenhar para que haja essa organização, para que haja uma qualidade na educação brasileira, certo? Podemos falar da educação básica, né? Do Enem, que todos nós conhecemos, e do SAEB, que o objetivo deles é levantar indicadores para o monitoramento do processo ensino-aprendizagem, formação de políticas públicas que direcionem essa educação. Ou seja, é uma avaliação que é feita, né, para saber como vai a educação, como está a questão da qualidade, como está o ensino e a aprendizagem dessa educação brasileira. Eles dão essa resposta de imediato para que, a partir dessas respostas, o governo crie políticas públicas que adentrem as situações e superem situações difíceis que estejam inseridas dentro da educação. A construção da democratização da escola pública, os paradoxos da gestão escolar. Problemas educacionais, segundo o governo, resultam da má administração dos recursos financeiros. Eles acreditam que todas as escolas têm os recursos financeiros, né? Porém, existe uma má administração e aquela má administração vai interferir de imediato na qualidade da educação. Então, qual é a solução apontada pelo governo?
A solução apontada pelo governo, em consonância com os interesses dos diretores e técnicos executivos, foi de redesenhar a escola pública e, particularmente, os processos de gestão implementados no seu cotidiano. Ou seja, vai começar a haver um novo quadro, novo desenho na educação brasileira, ou seja, na gestão da educação brasileira. A partir de 1990, ocorre a minimização do Estado no tocante às políticas públicas. Ocorre também a introdução de conceitos e práticas na área administrativa empresarial, inclusive a terceirização de funcionários. Ocorre a descentralização administrativa e pedagógica. Ocorre um processo de desconcentração administrativa. Surge aí a privatização do ensino. Vamos dizer assim que ela está tendo uma ênfase nessa época, né? A privatização do ensino. E qual o papel dos profissionais da educação frente à gestão escolar, de todos os profissionais? Bom, o quadro que a gente vê é que são profissionais inseridos em situações precárias de trabalho, né? Historicamente, no Brasil, os processos formativos para a melhoria da ação profissional têm sido insuficientes e mudanças significativas são necessárias. A função do trabalhador da educação é considerada de baixo prestígio social, até hoje, né? Infelizmente, esse é um estigma que a gente vai carregar, porque até hoje nossa função tem baixo prestígio social e passa por mudanças significativas, né? Embora hoje a gente ainda levando, digamos, esse estigma de baixo prestígio social, mas comparando com os anos anteriores, ocorreu uma melhora, né? Que mudanças significativas são essas? Englobando questões como formação, prática, identidade, carreira profissional, formação e profissionalização dos professores e funcionários. Quer dizer, tudo isso vem surgindo para melhoria da qualidade do ensino. Embora a gente olhe para a realidade atual da educação brasileira e veja muita deficiência, veja que está muito deficitária realmente, mas assim é válido ressaltar que nós já conquistamos muito, né? Porém ainda com muito a se conquistar, lógico. É importante ressaltar a luta dos trabalhadores em educação, criando mecanismos de participação e democratização da gestão escolar. Surgem aí os sindicatos e associações. Para se pensar democratização escolar, é necessário considerar em que condições se realizam os processos de trabalho e as ações pedagógicas. Gestão democrática se configura como um processo abrangente que se consubstancia com o ato político. Okay? E agora a gente vai para a unidade 3 do capítulo 2, sendo que a unidade 3 do livro de vocês, que é a gestão democrática da escola pública, concepções, implicações legais e operacionais, né? Fala sobre a importância do projeto político-pedagógico e do trabalho coletivo na escola. O que vem a ser o projeto político-pedagógico? Olha, essa é uma das partes, digamos assim, mais importantes dessa disciplina. Conhecer o projeto político-pedagógico, fazer valer, porque assim, em muitos casos, as escolas, elas confeccionam, vamos dizer assim, o projeto político-pedagógico, mas pequenos detalhes elas deixam de enfatizar, deixam de lado, não são relevantes e acabam por distorcer a real função, a real importância do projeto político-pedagógico dentro de uma escola. Então vamos lá, vamos por partes, vamos pelo começo, como diz a história. A escola é um espaço privilegiado e deve se organizar por meio de ações educativas que visem a formação de sujeitos concretos, éticos,
participativos, críticos e criativos. A gente vê aí os 3 termos: gestão democrática, gestão compartilhada e gestão participativa. São termos que, embora não se restringam ao campo educacional, eles fazem parte da luta de educadores e movimentos sociais organizados em defesa de um projeto de educação pública de qualidade, social e democrática. É válido ressaltar. Em 1980, intensificaram as lutas pela gestão democrática, visto no artigo 206 da Constituição Federal. Então, assim, o artigo 206 é justamente aquele aspecto que eu disse para vocês, que já falava na questão da gestão democrática, quer dizer, a Constituição já trazia essa gestão democrática para a educação, porém, não era dada a real importância, né? A Constituição já trazia, no seu artigo 206, a gestão democrática, já buscava uma educação de qualidade e, no entanto, não era dada a devida importância. O artigo 206 diz o seguinte: que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Todos terão acesso e permanência à escola de forma igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos são iguais e terão direito ao acesso e permanência da escola. Todos terão a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, bem democrático, ou seja, educação para todos, não só através do sistema privado, mas vem o sistema público para oferecer educação de qualidade para todas as pessoas. Valorização dos profissionais do ensino, garantindo na forma da lei plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. Então, assim, a gente vê a questão da valorização dos profissionais, né? De plano de carreira, de piso salarial, de questão de capacitação. A gente já vê essa importância sendo dada para os profissionais da educação. Gestão democrática do ensino público na forma da lei, já fala na questão da gestão democrática, como eu havia dito para vocês, né, que a Constituição já traz a gestão democrática. Garantia de padrão de qualidade, certo? Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal, incluído pela emenda constitucional número 53 de 2006. Então, assim, a gente vê, claro, a preocupação que tem tanto em uma escola de um ensino de qualidade, ou seja, tem uma preocupação tanto com o ensino-aprendizagem, como já vem a preocupação com a valorização do profissional, seja na questão financeira ou na questão de capacitar esses profissionais para que eles possam cada vez mais oferecer um ensino de qualidade para os seus alunos, né? Vem a LDB, que estabelece e regulamenta as diretrizes gerais para a educação, que é a nossa lei, ela que dá todo o direcionamento, todo o suporte para a educação. O PNE, que nós já falamos anteriormente, que aborda questões, concepções e metas direcionadas à melhoria da qualidade do ensino e à gestão democrática, né? E aí a gente vê aí no slide a questão da definição do que vem a ser gestão. A gente pode definir como gestão, nós temos, se eu não me engano, no material de vocês, 3 definições, né? Que a gente pode tentar resumir como sendo o quê? Uma forma de planejar,
organizar, dirigir, controlar e avaliar determinado projeto. Sinônimo de administração, visa a racionalização de recursos materiais, recursos humanos e tem por meta o alcance de uma determinada finalidade. Já a gestão escolar, ela é a forma de organizar o trabalho pedagógico, porque assim, a gente vê que a gestão é uma forma de organizar, de planejar, de coordenar, mas a gestão escolar a gente já traz para a realidade da escola, ou seja, já é uma forma de organizar o trabalho pedagógico que implica visibilidade de objetivos e metas dentro da instituição escolar. Gestão colegiada de recursos materiais e humanos, planejamento de suas atividades e diz respeito a todos os aspectos da gestão colegiada e participativa. Então, a gente percebe que existe uma diferença, porém elas não são tão diferentes, né? De haver uma separação de significados, digamos assim. E aí a gente vai para a democratização dos sistemas de ensino e da escola, né? Então, essa democratização é o quê? É a vivência e aprendizado do exercício de participação e de tomada de decisão, considerando a realidade individual de cada sistema de ensino, né? É interessante porque ele sempre enfoca essa questão de considerar a vivência, de considerar a peculiaridade de determinado local, ou seja, aquele meio no qual aquele sistema de ensino está inserido, certo? Então, assim, aí a gente parte, no próximo slide, a gente vê a importância do projeto político-pedagógico e do trabalho coletivo na escola. Então, de maneira sucinta, como é que a gente pode definir o que vem a ser o projeto político-pedagógico de uma escola? Bom, sem buscar definição de autores, a gente pode definir de maneira comum e simples que é um documento que direciona, que dá um direcionamento das atitudes daquela escola. Ele tem o direcionamento e ele tem as metas, ou seja, aquele direcionamento não é ao acaso, ele é baseado em cima das metas que a escola deseja alcançar em um determinado período. Então, assim, buscando Veiga, diz que o projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. E por isso, todo o projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar intimamente articulados ao compromisso sociopolítico, com os interesses reais e coletivos da população majoritária. Então, a gente observa que sempre sociedade e escola sempre caminham juntos. Aqui a gente vê o envolvimento da comunidade escolar, ou seja, a comunidade escolar ela não pode mais ficar de braços cruzados, ela vem para dentro da escola, ela se envolve, ela busca das orientações, ela participa da forma como deve participar, tudo isso em prol de uma qualidade melhor no ensino brasileiro, certo?